Boa tarde. Antes de mais, um cumprimento especial à digníssima bastonária da Ordem dos Enfermeiros, a Sra. Enfermeira Ana Rita Cavaco, ao enfermeiro Sérgio Branco, Presidente do Conselho Diretivo Regional da Secção Regional do Sul, aos preletores desta mesa redonda e a todos aqueles que se encontram a assistir a este evento. É um enorme prazer moderar esta mesa dedicada ao tema sobrevivência, em particular por termos aqui reunidos nesta mesa preletores com influência na saúde, na área da saúde, nomeadamente o Sr. Enfermeiro Vítor Gomes, enfermeiro na Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, a quem peço desde já para se reunir a nós. A senhora enfermeira Andreia Costa, professora coordenadora da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, que não estará presencial, mas estará online. A senhora enfermeira Mariana Mota, enfermeira na Unidade de Saúde Familiar Oriente do ACES, a Lisboa Central, a quem peço também o favor de se reunir a nós. Damos assim início às preleções nesta mesa redonda. No final, haverá espaço para a colocação de questões por parte dos participantes. E iniciamos esta mesa com o tema Gestão da Doença Crónica, Gestor de Caso. Para abordar o tema, o Sr. Enfermeiro Vítor Gomes, que é enfermeiro na Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação na Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano e integra o projeto Gestor de Caso no Centro de Saúde do Admira. Tem a palavra a senhora enfermeira. Boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer aqui o convite para estar presente no terceiro meeting da Secção Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros ao Sr. Enfermeiro Sérgio Branco e queria também, antes de mais, dizer que estou em representação da equipa de gestão de caso da Unidade Litoral Alentejano, Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano. O convite foi feito com o intuito de falar sobre o projeto da minha unidade local de saúde. No entanto, começo com uma pequena provocação, porque estou inserido na mesa sobre a sobrevivência ou sobrevivência das pessoas que são cuidadas por nós no nosso Sistema Nacional de Saúde. E falando em gestão de caso, temos que falar de pessoas com necessidades complexas. Essas pessoas tanto podem ser com necessidades complexas de saúde ou de não saúde, ligadas às necessidades sociais. E eu à frente vou falar só relacionado com a pessoa com doença crónica complexa, que é esse o meu trabalho, mas só para fazer aqui um parênteses que gestão de caso não é só ligada à saúde, porque a pessoa é um todo. Existem projetos maravilhosos ligados com sem-abrigos, projetos maravilhosos depois ligados à saúde, mas não só da parte da enfermagem, como pessoas com doença mental, e que toda uma equipa é preciso para seguir essas pessoas. O que eu vou falar um bocadinho sobre a gestão de caso, enquadrar o enfermeiro gestor de caso, que em Portugal é uma novidade, mas já é feito internacionalmente já há muitos anos. A metodologia de gestão de caso, principalmente, foi desenvolvida nos Estados Unidos já desde a década de 1930 em diante, e nos Estados Unidos já tem muita coisa sobre o gestor de caso e o enfermeiro gestor de caso. E de seguida falarei sobre o nosso trabalho lá na Unidade Local de Saúde. Então, a gestão de caso é um processo colaborativo que, através de uma avaliação global, planeia, implementa, coordena e monitoriza e avalia as opções que são necessárias e estritamente necessárias para dar resposta às necessidades daquela pessoa naquela situação específica. E é caracterizada por uma relação de parceria, comunicação, como se falou de manhã, e gestão dos recursos para que aquela pessoa tenha os recursos adequados no tempo adequado, com o melhor custo-benefício e melhorando, sem dúvida, a qualidade de vida da pessoa. Para isto, segundo
o NHS, que desenvolveu a pirâmide Kaiser permanente. Este modelo aplica-se exclusivamente ou mais aprimoradamente a estas pessoas com necessidades de saúde complexas, que fica no pico da pirâmide, é 1 a 5% da nossa população. Na base fica uma pessoa com a sua doença crónica, mas que consegue ser autogerível. Depois, no nível 2, fica a pessoa com doença crónica complexa, que precisa dos seus cuidados de saúde e de ajuda, mas de uma forma mais simples. E no nível 3, este 1 a 5%, será necessário esta nova metodologia de trabalho. Concluindo, a gestão de caso facilita a obtenção do bem-estar e da autonomia da pessoa por meio da prevenção, avaliação, planeamento, comunicação, educação e a gestão dos recursos, promovendo assim o acesso dessa pessoa à saúde, o acesso adequado que responda às reais necessidades que aquela pessoa tem. Para que a gestão de caso funcione, funciona através de um pivô, de um pilar, que é gestor de caso. O gestor de caso, por norma, segundo o que é descrito internacionalmente, é o melhor profissional mais habilitado para responder às necessidades daquela pessoa, de acordo com o enquadramento que tem. Neste caso, vou falar sobre o enfermeiro gestor de caso. Internacionalmente, está muito desenvolvido e até nos Estados Unidos fazem certificação de enfermeiros gestores de caso no âmbito do seguimento das pessoas com doença crónica complexa. E então, quais são as responsabilidades que esse enfermeiro gestor de caso tem? Desenvolver o plano de cuidados, considerando sempre quais são as melhores soluções para aquela pessoa, de se coordenar e executar o plano com todas as partes envolvidas, isto é, no contínuo do nosso Serviço Nacional de Saúde, seja privado, seja público, seja cuidados de saúde primários, cuidados hospitalares, continuados, coordenando sempre essa execução. E depois monitorizar a evolução do mesmo e comunicar os resultados a todas as partes envolvidas, porque se todas as partes são chamadas para responder às necessidades da pessoa, também depois merecem todo o feedback sobre essa evolução. Para isso, é preciso que o gestor de caso tenha algumas competências. Segundo esta autora, ela considera que o enfermeiro gestor de caso deve ter estas competências acrescidas, aquilo que ela considera mais desenvolvidas que o que seria normal um enfermeiro na sua prestação de cuidados ter. E, no meio destas competências todas, destaco ainda mais vincadamente a experiência e o conhecimento clínico, porque o enfermeiro gestor de caso, enquadrado num programa que seja, primeiro de tudo tem que saber aquilo que está a fazer e para onde encaminha essa pessoa ao longo da sua vida. Depois a comunicação, autonomia, deve ter muita autonomia, baseada no conhecimento e na experiência que tem, resolução de conflitos, porque todos nós sabemos que há muitos, trabalho em equipa, delegação e a maturidade emocional. Concluindo esta parte inicial, vou então descrever aquilo que a gente faz na nossa unidade local de saúde. Este programa começou como um projeto. A nível teórico, ao longo do ano 2016, fomos desenvolvendo as bases e as concepções sobre este projeto que a gente queria para o nosso serviço. E então, a partir de 2017, a nível operacional, foi implementado o projeto, que neste momento é programa. Implementámos da seguinte forma: com o objetivo de melhorar a continuidade do acompanhamento da pessoa com doença crónica complexa, utilizadora frequente dos nossos serviços de urgência, com mais de 65 anos. A nossa maneira, naquele ano, de estratificar a nossa população que tinha grandes necessidades, seria através da utilização dos serviços de urgência. Porque uma pessoa hiperutilizadora do serviço de urgência, já só por si, nos vai dizer que não está compensada, nem faz a sua autogestão da sua doença. E então, a partir daí, a gente fazia a estratificação e íamos incluindo as pessoas. Hoje em dia já não é assim tanto isso que acontece. Hoje em dia, com o evoluir da nossa experiência, as pessoas que nos chegam referenciadas às equipas já vêm através dos nossos colegas que estão nas urgências, dos nossos colegas médicos de família, dos nossos colegas assistentes sociais, inclusive psicólogos,
que, ao encontrar nas suas consultas alguma pessoa que eles vejam que, em princípio, será uma pessoa para integrar nesta metodologia de seguimento, nos referenciam. Por isso, já nos começam a chegar pessoas que já não chegam à fase de serem hiperutilizadores de serviços de urgência. Já nos chegam mais cedo, de forma a que a gente possa trabalhar com elas. E isso já é muito positivo e é um avanço da nossa maturidade, da nossa instituição. Este programa, na USLA, foi implementado com o gestor de caso e atribuiu-se esse papel ao enfermeiro e ao enfermeiro que está inserido nos cuidados de saúde primários. Porque quisemos implementar um projeto de âmbito comunitário em que a pessoa fosse seguida onde vive e não a nível hospitalar com aquela dicotomia de conhecerem a pessoa a nível hospitalar, mas depois não conhecerem a pessoa no seu meio. E então fizemos esta decisão. O gestor de caso é proativo, é focado nas necessidades da pessoa e da família e é baseado na comunidade. Com isto, a gente promove, segundo a avaliação, um pacote de cuidados necessário para dar resposta às necessidades da pessoa, ao invés de termos uma intervenção pontual, normal, do nosso serviço de saúde. A nível prático, uma pessoa quando nos é referenciada e a gente avalia e vamos avaliar presencialmente um potencial candidato para entrar no nosso programa, fazemos uma avaliação clínica e social. Nos cuidados de saúde primários, estas equipas têm sempre o enfermeiro, o gestor de caso, o médico da equipa e o assistente social, que também faz parte da equipa. Fazemos uma avaliação global da situação e elaboramos depois, futuramente, o plano individual de cuidados daquela pessoa. Hoje em dia, o que a gente está a fazer com a evolução do nosso programa é fazermos uma primeira avaliação, se possível, no centro de saúde. Se não for possível, vamos à casa da pessoa. Depois, passado uma semana, vamos fazer uma reavaliação dessa situação toda e, ao fim, depois de 15 dias, quer dizer, um mês depois da primeira visita, temos uma nova reunião em equipa com a pessoa e a sua família e, então, fazemos como se fosse uma consultadoria. Nós explicamos à pessoa a situação atual que a pessoa está e o que é possível fazer com a situação clínica daquela pessoa e a pessoa diz-nos quais são as expectativas que ela quer para a vida dela. E a partir daí estabelecemos o plano de cuidados. Tudo isto é da responsabilidade do gestor de caso que aconteça. O nosso foco do cuidados é sempre na literacia em saúde, mais focada precisamente nas doenças que a pessoa tem, na medicação, nos sinais de alerta, que nos evidenciam possíveis agudizações das suas doenças, a adesão de novos comportamentos. É fulcral que a pessoa que entra no programa de gestão de caso tenha ainda capacidade de aderir a novos comportamentos, mesmo que não seja a pessoa sozinha, que o conjunto da pessoa com o seu cuidador consiga a adesão de novos comportamentos. A gestão do regime terapêutico, autovigilância e, por fim, a capacitação funcional cardiorrespiratória, se for possível atuar naquela pessoa. Então é sempre educar, envolver, capacitar. O grande problema que a gente identifica sempre é a gestão do regime terapêutico. Há o grave problema da polimedicação. As pessoas não têm conhecimento daquilo que fazem, têm grandes dificuldades em gerir os seus medicamentos e rouba-nos muito tempo da nossa atuação começarmos sempre por aí. E isso nos leva sempre a descompensações frequentes das suas doenças. Depois de termos este trabalho todo feito, é preciso também continuar. E estar sempre a explicar às pessoas os sinais de alerta e estar sempre a dizer às pessoas continuar a sua autovigilância. E dou-vos um exemplo. Tivemos uma situação de um utente com a sua família, era seguido por nós há 1 ano. Estava tudo impecável, fazia tudo direitinho, de acordo com o que estava planeado. Nunca teve nenhuma agudização durante aquele ano. E nós fizemos uma experiência. Tivemos 6 meses sem entrar em contacto com esta família. Ao fim de 6 meses, voltámos
a ter contacto com a família. A pessoa já se tinha desvinculado do compromisso, já tinha voltado à vida anterior. Por isso, este tipo de pessoas a gente tem que estar sempre em cima. Por norma, uma pessoa que esteja autocapacitada e que faça tudo direitinho conforme o compromisso que assumiu connosco, temos um contacto sempre mensal para não deixar que isto aconteça, que não volte para trás. Para que isto tudo aconteça, é preciso a participação e a adesão. Trago-vos aqui um exemplo. Na vossa imagem, à esquerda, foi aquilo que a nossa imaturidade profissional neste projeto nos levou para esta pessoa. Oferecemos tudo aquilo que a gente achava que era espetacular para ele. Caixas medicamentosas, folha direitinha, medicação, tudo explicadinho. A pessoa, passado uns dias, veio ter connosco e acabou com aquilo tudo. Não quis nada. E então é a imagem que está à direita. A própria pessoa ainda tinha uma máquina de escrever em casa e é que fez o seu esquema e é que sabia os comprimidos que tomava ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar. Temos que também deixar que as pessoas nos digam aquilo que elas querem e de que maneira que elas querem, desde que nos leve ao fim necessário. E então, para haver participação e adesão, temos que deixar que elas também construam a sua função no meio desta equipe. No fim disto tudo, temos também algumas pessoas que inserimos nesta capacitação funcional. Se as pessoas tiverem ainda alguma autonomia e que não estejam numa fase tão avançada das suas doenças, por norma a gente coloca-as em programas comunitários. Normalmente viveres ativos, programas de fortalecimento muscular, equilíbrio e socialização, que é o que faz muita falta a este tipo de pessoas. Quando são pessoas em fases mais avançadas, que a gente quer que elas melhorem um bocadinho, ligado a estes focos de atenção que coloquei aqui, e que necessitem de a gente fazer esta intervenção de uma forma mais monitorizada, então a gente convoca-as e trabalhamos no Centro de Saúde desta forma. Temos as tecnologias de informação e comunicação, também como ferramenta que nos ajudam. Fazemos teleconsultas, neste momento mais no sentido de irmos à casa da pessoa e fazermos a teleconsulta com a equipa hospitalar, para que a pessoa não se tenha que se dirigir tantas vezes ao hospital. Temos as teleconferências entre as equipas dos cuidados primários e a equipa hospitalar. E temos a telemonitorização. Neste momento seguimos 100 pessoas ativas e dessas 100, 13 estão telemonitorizadas. Qual é a nossa escolha? Temos 2 campos de escolha. Ou são pessoas muito voláteis no estado de saúde delas, em que podem agudizar muito rapidamente, e então escolhemos essas pessoas para estarem com a monitorização mais perto de nós e que a gente tenha esse conhecimento, ou aquelas pessoas que são mais distantes de nós. Como podem pesquisar no mapa, a nossa unidade local de saúde tem uma área geográfica enorme, e então há muitas pessoas a viver 30, 40 km dos centros de saúde. E então, quando é assim, para nos facilitar o nosso trabalho, a gente também escolhe essas pessoas para também nos rentabilizar um bocadinho as deslocações. Com isto tudo, o nosso modelo de gestor de caso foi desenhado por nós, é sempre com a pessoa no centro, e ainda pensámos que poderíamos pôr no centro a pessoa em conjunto com o seu cuidador ou com a sua família, mas depois optámos por não, porque temos utentes que estão sozinhos mesmo e não têm ninguém que seja a figura de cuidador. Por isso, temos que colocar a pessoa no centro e depois articular com estas instituições todas. Os cuidados primários, os hospitais. Neste caso, com o hospital, na nossa unidade local de saúde, houve uma evolução espetacular, porque este projeto, no início, fez ver que era necessário criar uma consulta de insuficiência cardíaca, que não existia e que agora existe, e depois de criar uma consulta de insuficiência cardíaca e não se conseguir dar as reais respostas àquelas necessidades das pessoas, também se conseguiu abrir um hospital de dia de insuficiência cardíaca. E então isto também leva à maturidade da organização, que vê a falta que algumas coisas fazem e vai-se criando a pouco e pouco para se dar resposta àquilo que é necessário. Articulamos com a Rede Nacional dos Cuidados Continuados, as ERPIs, Segurança Social, serviços na comunidade. Aqui destaco
os chamados viveiros ativos, o envelhecimento ativo, o gabinete do cuidador. Por exemplo, em Odmira existe um gabinete do cuidador financiado pela autarquia e articulamos com ele para os cuidadores e as próprias pessoas terem apoio psicológico. O cuidador formal, porque há certas situações em que a família delega num cuidador formal o cuidado à pessoa, ou o cuidador informal / família. Para resumir isto tudo, vou-vos apresentar o nosso vídeo promocional do programa que resume isto tudo que vos disse. Nos últimos anos, os sistemas de saúde, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde, têm enfrentado um aumento de procura relacionada com a evolução da medicina, as expectativas dos utentes e o envelhecimento da população. Em Portugal, a esperança média de vida foi de 81,3 anos, superior aos 80,6 da média europeia. Os cuidados de saúde estão organizados num modelo de resposta à doença aguda, de forma episódica, reativa, focada no tratamento que já não está adequado às necessidades dos doentes crónicos, complexos com multimorbilidades, pelo que é urgente uma mudança de paradigma. A Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano implementou um programa de gestão de caso. Este novo modelo de prestação de cuidados é focado nas necessidades dos doentes e da sua família, proativo e baseado na comunidade. Tem como pilar a coordenação entre os cuidados hospitalares e os cuidados de saúde primários e assenta numa equipa multidisciplinar constituída por médicos de medicina interna, médicos de família, enfermeiros, assistentes sociais e outros profissionais. Esta equipa avalia o doente e a família no seu todo, as necessidades de saúde, sociais, económicas e, em conjunto com o doente e família, estabelece um plano individual de cuidados. O gestor de caso é um enfermeiro dos cuidados de saúde primários que trabalha integrado na equipa multidisciplinar. Ele é o ponto de contacto do doente e família com o sistema. O gestor de caso ensina de forma personalizada o doente e cuidador a identificarem os sinais de alerta da descompensação das suas doenças, a cumprir a medicação, a ter comportamentos saudáveis. Tem ainda um papel determinante na monitorização dos doentes no domicílio, orientando atempadamente o doente para o nível de cuidados que necessita a cada momento. Tem ao seu dispor equipamento que permite esta vigilância ativa, com recurso a novas tecnologias digitais e à telemonitorização. Os resultados desta nova forma de prestação de cuidados traduzem-se na redução das descompensações dos doentes crónicos e, consequentemente, diminuição das idas ao serviço de urgência, redução dos internamentos hospitalares e até no consumo de consultas. Este acompanhamento personalizado dos doentes e família aumenta a sua satisfação com os cuidados que lhes são prestados. Por outro lado, há também um aumento da satisfação dos profissionais que consideram que o seu trabalho faz sentido porque responde às necessidades dos doentes. Este é o programa de gestão de caso. Em relação ao ano 2020, os últimos dados que a gente dispõe, seguimos no total 126 pessoas, em que nos levou a uma redução em média de à volta dos 45% da utilização dos serviços de urgência destas pessoas e dos internamentos, mas foca aqui duas particularidades. Reduz 50% o serviço de urgência, mas aumenta 50% as consultas hospitalares. Isto quer dizer que adequamos o serviço de saúde às pessoas e não as pessoas ao serviço de saúde. Outra particularidade é a redução de 67%, quase 70% do número de dias de internamento. E isto por dois motivos. Devido a este modelo, as pessoas são internadas mais cedo e não com a agudização tão grave e têm alta mais cedo por causa desta transição segura que nós promovemos. Futuro. Como eu já disse, fomos evoluindo algumas coisas ao longo destes 5 anos, mas somos ambiciosos e para futuro queremos fazer uma estratificação da nossa população, mas através de instrumentos de avaliação que nos perdigam a carga de complexidade da pessoa e não de forma empírica e baseada na experiência que temos neste momento. Evoluir para o processo único, de forma que todos os intervenientes tenham acesso à informação, e consolidar a utilização das tecnologias de informação e comunicação. No caso de
fazer mais teleconsultas do centro de saúde para o domicílio da pessoa e do centro de saúde com a pessoa para o hospital, precisamente nas suas consultas hospitalares. Como uma colega nossa, em 2013, no âmbito da sua tese de mestrado, concluiu bem, foi possível constatar que não é possível criar uma única forma, mas analisar e implementar a gestão de casos de acordo com a especificidade de cada situação de vulnerabilidade. Aquilo que a gente faz no litoral alentejano, se calhar não é possível replicar e fazer igual noutro sítio qualquer do nosso país. Mas é possível ter o foco e adequar de acordo com a população que tem, com as características da instituição e aquilo que quer realizar. Mas é possível realizar da mesma a gestão de caso. Concluindo, e agora já é obrigado, só queria dizer, o enfermeiro tem todas as capacidades técnicas, científicas, relacionais para desempenhar o papel de gestor de caso no âmbito do doente crónico complexo, mas sozinho não consegue fazer nada. Tem que trabalhar em equipa. Por isso, concluo com um obrigado, mas pela equipa toda da gestão de casos da USL. Muito obrigada, enfermeiro Luís, pela sua... Vamos então agora apresentar o tema, o segundo tema desta mesa, a continuidade de cuidados, a integração dos cuidados. Para tal, irá falar a senhora enfermeira Andréia Costa, que é professora coordenadora da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa. A senhora enfermeira Andréia Costa está online, penso que já nos está a ver. Muito boa tarde. A enfermeira especialista em enfermagem comunitária, coordenadora do Centro de Investigação, Inovação e Desenvolvimento em Enfermagem de Lisboa, doutorada em enfermagem pela Universidade Católica Portuguesa, mestre em saúde pública pela Universidade Nova de Lisboa e desempenhou funções enquanto dirigente na Direção-Geral de Saúde, participou em diversos grupos de trabalho nacionais e internacionais. Também participou em vários projetos de investigação e é autora e coautora de diversas publicações, portanto, artigos e trabalhos científicos. Muito boa tarde, a senhora enfermeira tem a palavra. Muito obrigada e com a vossa autorização vou partilhar o meu ecrã. Muito obrigada, muito boa tarde. E é com enorme gosto que participo neste terceiro meeting e quero começar também por agradecer, na pessoa do Sr. Enfermeiro Sérgio Branco, o convite que me foi dirigido pela Ordem dos Enfermeiros. Quero felicitar a Comissão Organizadora pela qualidade e pela perseverança num momento que compete por alguma atenção face ao contexto pandémico que nos situamos e por isso também um cumprimento muito especial aos colegas de mesa e foi também um gosto imenso ouvir o colega anterior. Gostaria de iniciar estes breves minutos também com algumas reflexões, com alguns factos e considerações que seguramente poderão já ter sido descritos e muito provavelmente voltarão até a ser sublinhados ao longo deste dia com enorme propriedade, cientificidade e comunicabilidade, uma vez que constitui uma eventual moldura do tema central deste encontro, o que acontece sempre que falamos de oportunidades, de desafios, com a lente da enfermagem comunitária, em particular da saúde comunitária e da saúde pública, que é de facto a minha área de especialidade. E como esta nos impele também sempre a falarmos do padrão demográfico e epidemiológico, que ouvimos há pouco também na componente introdutória do vídeo que foi apresentado, e que efetivamente suporta o desafio da integração dos cuidados, como pretendo partilhar convosco através de algumas reflexões nestes minutos. Estamos efetivamente a viver um período muito relevante no domínio da intervenção, de abordagens, como vimos anteriormente, e também da investigação em enfermagem. Algumas destas reflexões decorrem da elevada proximidade e da direta intervenção da enfermagem nos diversos elementos inerentes à integração de cuidados, mas sobretudo na capacitação das pessoas, como tentarei ilustrar. O fenómeno do envelhecimento, não sendo uma descoberta recente,
reveste-se de uma expressividade quantitativa e qualitativa que não permite um papel indiferente relativamente à sua intervenção e aos contributos da sua intervenção na vida das pessoas, que é disso que falamos. A forma como envelhecemos, como a sociedade reage à maior proporção de pessoas idosas, isto é, ao maior número de pessoas com mais idade comparativamente com as pessoas mais jovens e que apresentam biologicamente maior probabilidade de maior número cumulativo de doenças crónicas. E isto determina o futuro de todos, também dos que estamos aqui hoje. A consciencialização deste fenómeno influenciará a necessidade do reconhecimento individual e global do planeamento em saúde, da continuidade de cuidados, da integração de diferentes níveis de cuidados ao longo do percurso de vida e, concretamente, em fases de particular vulnerabilidade, como a do envelhecimento. O envelhecimento é uma vitória para o desenvolvimento socioeconómico, para os cuidados de saúde, criando ao mesmo tempo este desafio para a adaptação. E o impacto do envelhecimento da população na sociedade dependerá, em parte, da natureza das respostas a esta nova realidade. Portugal é, efetivamente, um dos países da União Europeia com maior percentagem de pessoas idosas. Os dados até 2020 diziam-nos que nos 5 anos anteriores a esperança média de vida teria aumentado cerca de 1 ano. Apesar do efeito pandémico já registado este ano, ainda assim, o aumento da esperança de vida associado ao declínio da taxa de natalidade em Portugal no século passado levou a uma inversão da pirâmide etária. Assistimos em Portugal a um envelhecimento duplo, tanto pelo aumento do número de pessoas idosas, como pela diminuição do número de pessoas mais jovens, que entre 1970 e 2019 a população com mais de 65 anos mais do que duplicou, e a população dos Euros 14 reduziu para metade. Embora a esperança média de vida tenha aumentado ao longo dos anos, o total de anos de vida saudável perdidos também aumentou, principalmente devido ao aumento da prevalência das doenças crónicas. Por outro lado, o desenvolvimento do potencial de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida, a realização pessoal da população, numa perspectiva de que, para além de acrescentar anos à vida, é essencial acrescentar a vida aos anos. E nesta linha valerá a pena situar o enorme desafio da multimorbilidade. A presença de mais de uma doença crónica presente em cerca de 40% da população. As doenças, como outros fenómenos, não têm um pré-agendamento no percurso de vida. Sabemos, é verdade, que o envelhecimento ocorre, ou com ele ocorre também a maior probabilidade de declínio fisiológico e funcional e maior probabilidade da multiplicidade da patologia, incluindo a crónica. Mas também sabemos que muitas destas doenças surgem ainda na vida adulta produtiva e se não como manifestação sintomática, mas como uma memória fisiológica que culminará numa etapa mais tarde do percurso de vida em manifestações resultantes de determinantes cumulativos de um percurso de vida nos seus diversos ambientes, profissionais, habitacionais, sociais, económicos, culturais, entre muitos outros. Neste padrão de multimorbilidade, o destaque para as principais 4 doenças crónicas não transmissíveis: as doenças cervicocardiovasculares, as doenças oncológicas, as doenças respiratórias e a diabetes, que pela considerável carga de doença, contacto com os cuidados e impacto na vida das pessoas, é um dos exemplos que beneficia de uma abordagem integrada. As principais doenças não transmissíveis estão diretamente relacionadas com 4 principais fatores de risco, que mais contribuem para o total de anos de vida saudável perdidos pela população portuguesa. Falamos do consumo do tabaco, do consumo de álcool, do excesso de peso e da inatividade física. Em Portugal, cerca de 10% de adolescentes refere que fumou pelo menos uma vez nos últimos 30 dias, ainda que abaixo do valor médio dos países analisados. Cerca de 13% de adolescentes com 15 anos refere que já consumiu excesso de álcool em pelo menos 2 ocasiões na sua vida, sem diferença acentuada entre os sexos e um valor abaixo dos países analisados. O consumo diário de bebidas açucaradas em pessoas com 15 anos ou mais continua elevado e com um valor acima dos países analisados na OCDE. Relativamente à atividade física em pessoas adultas,
apesar de uma evolução positiva nos últimos anos, a situação comparativa internacional mantém-se ainda desfavorável. E no que se refere também ao excesso de peso, à obesidade, a situação é semelhante, ainda que uma evolução também não se registra ainda favorável. E este perfil demográfico e epidemiológico confirma a oportunidade de uma abordagem compreensiva, continuada, que trazem alguns dos descritores utilizados para a definição de cuidados integrados. Quer isto dizer que na integração dos cuidados se prevê intervenção multissetorial e multidisciplinar, porque para além da saúde é fundamental a integração do setor social, bem como a abordagem continuada ao longo do ciclo de vida, desde o nascimento. E neste desígnio vejamos a relevância dos determinantes sociais da saúde, em que 60% da condição de saúde resulta de fatores sociais, ambientais e comportamentais. A promoção da saúde não se restringe apenas, de facto, à promoção de comportamentos saudáveis. É essencial considerar fatores ambientais e pessoais, mas também fatores económicos, sociais e culturais, tendo a família, a comunidade e a sociedade um forte impacto na forma como se nasce, como se cresce, como se vive. O investimento desde o nascimento permite o desenvolvimento de capacidades de vida e identifica a transmissão dos fatores de vulnerabilidade. Por este e por múltiplos outros cenários, a integração de cuidados, tal como outros fenómenos, não permitem centralizar o seu interesse numa única etapa da vida das pessoas, mas ao longo do percurso de vida, não se situa num traço cronológico isolado, com um interesse numa área ou num domínio específico de uma especialidade, mas como nos grandes momentos da história, as alianças assinalaram a capacidade de alterar o futuro e também na integração dos cuidados, as parcerias entre os atores e os protagonistas da sociedade podem influenciar os modelos de implementação. E esta ativação das várias áreas é de extrema relevância. Em particular, na integração de cuidados será desejável uma abordagem considerando os determinantes sociais da saúde. O ciclo vicioso das condições baseadas nestes determinantes sociais da saúde ilustra a abordagem compreensiva, integrada para a promoção da saúde. Neste âmbito ainda importará analisar os fatores facilitadores para a centralidade na pessoa, designadamente a capacitação para a tomada de decisão. O investimento na promoção da literacia em saúde e no que ela significa, ou seja, capacitação da pessoa para que a informação disponível seja uma informação útil, pelo acesso, pela compreensão e assim que as opções ao longo do percurso de vida sejam opções de vida saudável e não somente no registro face à presença da doença crónica. A integração dos cuidados numa perspectiva de cuidados continuados ao longo do ciclo de vida. No estudo do tema é possível afirmar que milhares de artigos já foram publicados. Em diversos estudos analisaram-se alguns modelos já existentes. Alguns destes artigos científicos contribuem para mapear valores e características de alguns modelos. Identificam-se alguns elementos estruturantes na sua modelação, como sendo a governação, o financiamento, sistemas de informação com interoperabilidade, elementos-chave como a comunicação, a coordenação, a colaboração, a cooperação. Uma das considerações que partilham é, efetivamente, a centralidade na pessoa, nos utilizadores e nos prestadores e na necessidade de mais investigação. E concluo felicitando mais uma vez a iniciativa, em que na atualidade o contexto pandémico centraliza preocupações da sociedade científica e mediática, a situação pandémica que tem capturado grande parte dos nossos recursos globalmente alocados a programas e planos de intervenção visando estes determinantes da saúde, os quais têm apresentado como sendo fundamentais para a concretização do potencial máximo da saúde de cada pessoa e das suas comunidades, mas que no seu todo são estruturais para alcançar esta condição essencial para o desenvolvimento económico, o desenvolvimento social, que é efetivamente a saúde. Num cenário epidemiológico que confirma a relevância da intervenção da enfermagem. Este tema enfatiza ainda uma realidade de investimento da enfermagem desde há muito, decorre num contexto muito próximo da ação da enfermagem em geral, mas muito particular da comunidade. Presente também nesta regulação do exercício da enfermagem, destas competências específicas que estão previstas. Portanto, em matéria de oportunidade e desafios, é um facto que as doenças transmissíveis emergiram, recuperando a necessária atenção das medidas de preparação
e de resposta aos planos de contingência institucionais e pessoais, mas nas reflexões apresentadas, pretende sublinhar a importância do tema da integração dos cuidados, alicerçado no necessário investimento no que à promoção da saúde diz respeito, integração dos cuidados, com foco na promoção da saúde, prevenção das doenças transmissíveis, mas também das doenças crónicas não transmissíveis, pela abordagem da promoção da literacia em saúde, centrada na pessoa ao longo do percurso de vida. Muito obrigada. Muito obrigada, enfermeira Andreia, pela sua apresentação e por nos ter trazido aqui aspectos tão importantes como a continuidade dos cuidados e a integração dos cuidados. E dou agora a palavra à enfermeira Mariana Mota, que nos vai abordar o tema cuidados em contexto familiar. A enfermeira Mariana é licenciada em enfermagem, enfermeira na Unidade de Saúde Familiar Oriente, do ACES Lisboa Central, mestre em enfermagem na área de especialização em saúde comunitária, realizado este mestrado na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, e integra a Comissão Técnica de Vacinação da Direção-Geral de Saúde e é neste momento a enfermeira nomeada pela Ordem dos Enfermeiros para o painel de especialistas da Comissão Técnica de Vacinação. Tem a palavra a senhora enfermeira. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer, na pessoa do enfermeiro Sérgio Branco, o convite para estar neste terceiro meeting dos enfermeiros da Secção Regional do Sul. Queria só acrescentar que estou em representação da mesa do Colégio de Especialidade de Enfermagem Comunitária de que faço parte e vou falar um pouco sobre os cuidados à família. Eu sou um bocadinho provocadora e, portanto, vou falar aqui um bocadinho de oportunidades e de desafios. Vou utilizar o mote deste meeting. E de que forma? Primeiro vamos começar por mostrar um conceito perfeitamente conhecido, o conceito de família da OMS, em que não pode ser limitada a laços de sangue, casamento, parceria sexual ou adoção. Família é o grupo cujas relações sejam baseadas na confiança, suporte mútuo e um destino comum. É quem os seus membros dizem que são. E quantas vezes é que nós efetivamente consideramos a família quem os elementos dizem que são? Ou quando é que nós dizemos que a família é o pai, a mãe e o filho? Primeira reflexão. Nós realmente vemos a família desta forma? É quem os elementos dizem que são? Não sei. E, portanto, como isto é para uma nova era, e eu acho que em termos de cuidado à família, a pandemia mudou muita coisa, ou trouxe à superfície muita coisa, e nós, quem está em cuidados de saúde primários, quem cuida das famílias na comunidade, principalmente não só, porque nos hospitais também se vê quando não há visitas, ou as visitas são muito confinadas aos familiares mais próximos, que nós não sabemos se são efetivamente quem o alvo de cuidados, o indivíduo, quem está internado, considera a família. Não seria isto importante também saber? Então, o que é que a pandemia nos trouxe? Alteração nas relações, alteração de papéis, mudança nos comportamentos entre vários elementos da equipa. Quantos de nós, enfermeiros, não vimos alguém a culpar o outro, ou a culpar a avó, ou a culpar o primo, ou a culpar o tio de alguém ter sido infectado? O contacto com a família alargada. Quando eu coloco aqui o contacto com a família alargada, não estou a dizer que há um maior contacto. Também não estou a dizer que há um menor contacto. Estou a dizer que há uma alteração nas famílias. O apoio a familiares dependentes. Quem está nos cuidados de saúde primários, quem faz visitação domiciliária, vê todos os dias que o apoio diminuiu bastante. Temos muitos, mas muitos idosos sozinhos. E o que é que alterou também? Os suportes sociais, exatamente por isto. Se os idosos estão mais sozinhos, se os dependentes estão mais sozinhos, nós enfermeiros temos a responsabilidade, enquanto advogados do utente, de tentarmos contactar outros suportes que possam dar este apoio aos idosos. E, portanto, eu dividi aqui em duas coisas: cuidar no domicílio e cuidar nos cuidados de saúde primários.
Eu acredito, mas os colegas podem dizer que se calhar o cuidado hospitalar alterou-se um bocadinho, mas não sei se alterou tanto como os cuidados de saúde primários. Nós passámos de ter os utentes praticamente no centro de saúde diariamente, a de repente termos um encerrar, ou seja, acabou, agora não entra ninguém. Só entra quem está no plano de contingência, só entram os bebés até aos 2 anos, só entram grávidas, só entram... Quer dizer, ninguém que tenha febre, que tenha uma tosse, entra. E, portanto, isto tem que alterar e muito a forma como nós cuidamos das pessoas. E, portanto, no domicílio, idosos sozinhos, muita solidão, a alteração da dependência com o encerramento de centros de dia, as pessoas deixarem de ir para a junta de freguesia, as pessoas deixarem de ir para a rua ter com os outros idosos. Nós temos os idosos cada vez mais dependentes, temos idosos cada vez mais sozinhos e mais sedentos do enfermeiro. Nós recebemos muitos contactos neste âmbito e, portanto, como eu disse já há bocadinho, em termos das redes de suportes, obviamente foram completamente alteradas. E então, que oportunidades é que nós tivemos ou que temos estado a tentar utilizar e que isto também é para o futuro, porque ainda estamos em momento de contingência, ainda estamos em plano de contingência. Cada agrupamento de centros de saúde tem o seu plano de contingência e, portanto, ainda não abrimos as portas totalmente. Mas temos no domicílio uma oportunidade ótima. Visitas domiciliárias a idosos não frequentadores da unidade de saúde ou idosos com quem nós não contactamos há muito tempo. Não precisam de ser idosos, nem precisam de ser dependentes, mas fazermos visita domiciliária. Porque se nós temos as portas fechadas, os idosos não vão lá e também não conseguem muitas vezes contactar telefonicamente o centro de saúde. Portanto, só se nós lá formos. E, portanto, isto é uma oportunidade de nós começarmos a ir mais para a comunidade, mais para perto das pessoas e não tantas pessoas virem até nós. Depois, visitação domiciliária conjunta com toda a equipa multiprofissional. Isto era um bocadinho utópico antes. Fazíamos muitas visitas de enfermagem, se calhar com o médico, se calhar assistencial, mas fazer uma visita conjunta em que conseguimos imediatamente dar o apoio de toda a equipa multidisciplinar àquela pessoa, é uma oportunidade para o futuro. Não estou a dizer que acontece neste momento, estou a dizer que é uma oportunidade e que devíamos aproveitá-la. E depois, em termos dos cuidadores informais, eu também sinto, e acho que isso pelos colegas vão concordar, o maior apoio aos cuidadores informais, a segurança e os conhecimentos. Nós acabamos de ouvir um exemplo excelente que o Vítor nos deu. Isto é um exemplo excelente e que deveria ser transposto a outros locais, porque a verdade é que o apoio que é dado na maioria das unidades aos cuidadores informais se calhar não é o que deveria e às vezes ainda é muito tabu o cuidador informal. Na unidade de saúde, no cuidar na unidade de saúde, que oportunidades temos? Temos os contactos não presenciais por iniciativa do utente. Conseguimos que isso aconteça quando estamos a falar, e por isso é que eu falei mais nos idosos na visitação domiciliária, penso que não, é muito difícil eles telefonarem. Se nós estivermos a falar no alargamento da utilização do e-mail do centro de saúde ou do e-mail direto do enfermeiro de família dado aos seus utentes, sim, aumentou muitíssimo os cuidados não presenciais por iniciativa do utente. Os utentes que se tiverem essa abertura, se tiverem essa relação com o seu enfermeiro de família, vão utilizar para qualquer questão, tenha a ver com a enfermagem ou não. E nós, como já disse, como advogados do utente, temos a obrigação, ou temos esse papel de cuidar, e de cuidar de acordo com as necessidades da pessoa e não de acordo com as nossas. Depois, contactos não presenciais por iniciativa do enfermeiro. Aqui eu faço um mea-culpa porque acabei de ouvir o Vítor a falar nisto, a doença crónica. Pelo menos no nosso agrupamento, as consultas de diabetes estão mortas. As consultas de hipertensos estão mortas. Agora já começam a regressar, mas pelo menos no ano de 2020... Pronto, já estou a a Cristina a dizer que não, se calhar na dela continua a existir, mas no meu agrupamento, isso foi imediatamente cortado, as consultas aos diabéticos. O que nós fazemos, e que de acordo com cada equipa de família,
são contactos não presenciais aos utentes. É igual? Não. Acabamos de ver isso com o exemplo do Vítor. Não é igual. Os nossos doentes crónicos estão descompensados, porque não chega um contacto, uma teleconsulta, não chega. Educação para a saúde, à família aproveitando qualquer contacto. Aí sim, se calhar muitas vezes nós chegamos aos doentes crónicos através do filho, do neto, da grávida que vem, da criança, da pessoa que vem ser vacinada, e aí sim. E depois, o que é que temos de oportunidade também para o futuro? Que aí volto a falar do meu acesso, a promoção das consultas presenciais agendadas, com mais tempo para cada pessoa. Não podemos ter consultas de 15 minutos. Não podemos ter consultas de 20 minutos. Nós temos que ter consultas que vão ao encontro das necessidades dos nossos utentes e, portanto, é uma oportunidade para o futuro também. E desafios? Quais são os desafios que nos esperam nesta nova era? Promoção da saúde. Pois é, nós nos cuidados de saúde primários temos sempre a falar de educação para a saúde e promoção da saúde. Mas quando é que ela passa a ser efetivamente o centro para os decisores políticos na saúde? Fica a pergunta, não vou dar resposta. Depois, outra coisa que é um desafio e que eu sei que existe muito sítio onde se faz a visitação domiciliar ao recém-nascido. Eu falo isto porque nós não temos balança pediátrica e, portanto, fazemos... E a Cristina está a dizer que sim, eu sei. Em Santarém, em Famalicão, os meus sobrinhos tiveram, e a minha sobrinha já tem 11 anos, mas, de facto, nós... No agrupamento de Lisboa Central não temos balança pediátrica na maioria das nossas unidades e, portanto, não podemos fazer desta forma. Não quer dizer que não possamos fazer visitação domiciliar ao recém-nascido. Fazemos. Só que não evita a deslocação ao centro de saúde, porque precisamos que lá vão para fazer o resto do acompanhamento. Depois volto aqui a falar dos doentes crónicos do regresso ao seguimento pré-pandemia e, por que não, utilizar a visita domiciliária para o fazer. Acho que era muito importante e também acho que era extremamente importante que se reorganizasse os contactos presenciais. Há muitos contactos presenciais que se calhar não fazem tanto sentido ou não fazem sentido da forma como estão organizados e que poderiam ser feitos de acordo com o enfermeiro. E aqui estamos a falar de, quando eu falo destes contactos, eu estou numa unidade de saúde familiar, eu estou a falar de contactos ao indivíduo, estou a falar de contactos à família. Porque é que eu não falo mais de consultas à família? Nós não temos sistemas de informação que incluam um registro de uma consulta à família. Portanto, eu sou enfermeira especialista em saúde comunitária e saúde pública na vertente da enfermagem de saúde familiar, sou a enfermeira de família dos meus utentes, mas eu não o posso registar. E enquanto eu não o puder registar, não há visibilidade, não pode haver estudos, não pode haver investigação na área. Por isso, aqui estamos. E é isto. Muito obrigada. Muito obrigada, enfermeira Mariana. Agradeço a todos os preletores as excelentes apresentações com as quais nos presentearam hoje, esta tarde. E permitindo-nos aqui, peço desculpa, uma reflexão sobre os temas de tão grande importância como a saúde das pessoas e a saúde da família. E ainda o valor dos cuidados em contexto familiar, aqui tão abordado pela senhora enfermeira Mariana. Ainda a gestão da doença crónica, o papel do gestor de caso que o senhor enfermeiro Vítor nos trouxe, e transversal a estes aspectos a importância da continuidade de cuidados, como a sequencialidade no tempo e nos sistemas de saúde e de segurança social, das intervenções integradas de saúde e de apoio social. De facto, a continuidade de cuidados garante a melhoria da qualidade dos cuidados prestados, contribui para a diminuição dos custos e apresenta-se como uma estratégia adequada e uma política a seguir pelos serviços de saúde. E foi um dos aspectos que foi aqui abordado pela senhora enfermeira, a enfermeira Andreia, e que nos trouxe alguns destes aspectos com dados extremamente importantes.
Também ainda a continuidade dos cuidados como um direito dos cidadãos e que assume aqui maior relevo quando estes requerem cuidados e intervenções multiprofissionais dirigidas para as situações crónicas ou complexas de que são, de facto, portadores. A continuidade dos cuidados no domicílio é, de facto, uma forma que é inovadora de prestação de cuidados, embora continuemos aqui, tal como a enfermeira Mariana nos apresentou, portanto, com algumas dificuldades, apesar das oportunidades que é criada pela visita domiciliária, porque para além da prestação de cuidados que permite, portanto, esta prestação de cuidados em contexto de domicílio, possibilita ainda a diminuição do isolamento das pessoas e, em particular, dos idosos, portanto, idosos, muitos deles com doenças crónicas e com muito poucos apoios, e também ainda dá a possibilidade de apoio às famílias, portanto, um apoio que é tão importante quando as famílias se sentem muitas vezes tão sozinhas nesta prestação de cuidados. Portanto, agradeço a todos. Não sei se há questões. Por acaso tinha uma e gostava de colocar ao enfermeiro Vítor. É só uma e é rápido. Se eu conseguir encontrá-la já aqui nos meus papéis, peço desculpa, aqui na minha organização desorganizada. E, de facto, o enfermeiro Vítor apresentou-nos aqui um modelo muito interessante que foi criado, um modelo de gestão de caso, que foi criado pela vossa equipa. E a minha questão relativamente a isso, portanto, não era o modelo em si, que acho de facto extremamente importante, perguntava-lhe quais as grandes dificuldades que têm encontrado. Portanto, tem uma equipa multiprofissional, portanto, há aqui uma grande articulação e também nos apresentou dados relativamente até ao número de idas à urgência que conseguiram reduzir esse número, aumentaram as consultas hospitalares, mas como consequência, portanto, para um apoio maior desses utentes, mas que dificuldades, portanto, é que têm encontrado, portanto, entre as equipas e nesta resposta aos vossos utentes? Okay. O modelo em si a gente não inventou nada, a gente copiou o que existe. Muito desenvolvido nos Estados Unidos da América, mas na Europa já existem vários casos, no País Basco e na Catalunha já com 10, 20 anos também existe já alguns programas, e nós fomos vendo o que é que de melhor se faz e fomos tentar adequar à nossa realidade. Desafios, tivemos alguns. A nossa sorte é que a nossa coordenadora de programa foi muito inteligente e, com toda a experiência que ela tem, soube minimizar um bocadinho esses constrangimentos. E de que forma? Em 2017 começámos pequeninos, começámos com alguns utentes e começámos muito, muito restritos. Restritos no sentido que formámos equipas dos cuidados de saúde primários e formámos uma equipa do hospitalar, porque gestão de caso sem a interligação do hospitalar com os cuidados de saúde primários não existe. E então esses constrangimentos foram minimizados porque foram escolhidas as pessoas certas para se fazer essa comunicação. E fomos crescendo. A partir do momento, com 1 ano, 2 anos, em que, a nível de instituição, porque é uma coisa que é importante, é chamada a cultura institucional, que tem que ser cultivada, e as pessoas, todos os colegas, foram percebendo que afinal isso não era uma loucura e que é uma coisa que trouxe ganhos para a instituição, foi-se abrindo o leque. E foi a partir daí que a coisa começou a ficar mais facilitada. Mas a nossa vantagem foi não ter muitos problemas porque começámos pequeninos. E fomos mostrando o nosso trabalho. A partir do momento que fomos mostrando o nosso trabalho, fomos abrindo o leque e agora quase todas as pessoas que a gente vai falando somos bem recebidos e que compreendem e estão dispostos a ajudar. Agora, o ponto da cultura institucional é que é muito importante. E isto não é só da minha instituição, acho que é a nível do Serviço Nacional de Saúde, que é muito importante haver cultura institucional para que estes projetos não estejam reféns da articulação entre relações pessoais, entre aspas.
de afinidades, que as pessoas tenham umas com as outras e que seja uma coisa estabelecida a nível institucional. Pronto. Mas o segredo foi esse. Muito obrigada. E, afinal, temos aqui mais uma questão, em parte já respondeu, que tem a ver com como é que é feita a integração dos cuidados com os parceiros da comunidade e qual é que é o feedback que têm, e relativamente ao apoio psicológico na pessoa com doença crónica com multimorbilidades. Portanto, como é que, o que é que o vosso... Temos a sorte em Odmira, isto não é transversal à Unidade Local de Saúde, é só referente em Odmira porque foi um projeto financiado pela Comissão Europeia e que agora acho que só tem financiamento da Câmara, mas pronto, foi um projeto que foi dinamizado por eles e que chama-se Cuidar Mais, e é um projeto de apoio ao cuidador que tem uma equipa de psicólogos que faz este apoio psicológico e que depois tem outra rede de profissionais que eles próprios, junto das famílias, se as pessoas precisarem, também oferece. Mas o foco é o apoio psicológico. Isso é que é o foco do projeto. E nós vamos buscar tudo aquilo que é bom onde a pessoa vive. E se a pessoa precisa de apoio psicológico, a gente articula-se com esse projeto e eles vão lá e fazem o trabalho deles. Muito obrigada. Penso que não temos mais questões. Estamos a dizer que não. Muito obrigada. Agradecer à Secção Regional do Sul a organização deste meeting e dar os parabéns, portanto, pelo evento e, no fundo, por aquilo que este evento pode trazer como reflexão num momento como nós estamos efetivamente a viver.